Olá pessoal, vamos começar então a nossa 12ª aula de contabilidade avançada, ok? E acredito que da forma como eu deixei aqui, tudo prontinho, será a nossa última aula nessa matéria, abordando sobre assuntos de contabilidade avançada, tá bem? Para que possamos avançar aí para outras aulas. Muito bem. Bom, como todos os outros exercícios, aqui também, não é? No item 1, vamos integralizar o capital de 10 mil. No item 2, adquirir um investimento temporário destinado à negociação. Um detalhe aqui, ó, pré-aprovado pela diretoria e disponível para venda futura, tá bem? Se ainda necessitasse de aprovação, a liquidez seria menor, tá bem? Mas já está aprovado, está pré-aprovado, ou seja, ele faz parte das disponibilidades, tá? Lembra? Quando a gente fala em disponibilidades, tudo aquilo que eu posso transformar, né? Que é equivalente à caixa. Caixa ou equivalente à caixa. Aquilo que eu posso transformar em dinheiro em menos de 90 dias, tá bem? No item 3, aquisição de estoque, não é? Com pagamento para o próximo mês, já fizemos bastante disso. No item 4, aquisição de imobilizado. Item 5, adiantamento a fornecedores. Adiantamento a fornecedores, nós antecipamos, não é uma despesa. Isso quer dizer que é um direito, ele vai para o ativo, tá? Nós já vamos mostrar isso no balanço. No item 6, investimento MEP, aquisição de um investimento MEP. No item 7, aquisição de um imóvel em 24 parcelas. Ó. Nós aprendemos que no ativo circulante, aquilo que é circulante são 12 meses. E aquilo que é acima de 12 meses, ele vai para o não circulante, não é isso? Vimos isso em contabilidade geral. A aquisição desse imóvel em parcelas iguais e consecutivas, ou seja, 12 parcelas em curto prazo e 12 parcelas em longo prazo, tá bem? A venda do estoque a receber no próximo mês, no item 8, no item 9, a depreciação do uso da máquina, no item 10, reconhecimento de aluguel, não é? Quando falamos de contabilidade, lembramos lá de contabilidade geral que nós falamos de competência, não é? Então a gente registra, quando a gente reconhece o pagamento, a gente já registra o fato contábil, ok? E o balanço patrimonial, no último aqui, ele pede para a gente o balanço patrimonial e o DRE com essas informações, perfeito? Muito bem, eu já deixei pronto aqui para a gente apenas acompanhar o raciocínio, a questão do balanço, tá bem? Então vamos lá. No PL, a primeira coisa que a gente fez foi registrar o capital, 10 mil. Então o meu caixa lá que está 600, ele começou com 10 mil. Mas aí nós fomos adquirindo estoque, nós fomos compramos o investimento temporário, compramos o imobilizado, né? Tudo isso no ativo. Agora no ativo não circulante, imobilizado, compramos o imóvel, mas esse foi financiado, compramos aqui o investimento MEP, que foi à vista, e o nosso caixa foi tendo esses abatimentos, ok? Adiantamentos a fornecedores também saiu do nosso caixa, não é isso? Nós adiantamos, pagamos antecipado, ficamos com esse direito aqui no ativo. Duplicatas a receber, 4 mil, de acordo com a receita de vendas lá, tivemos um CMV no DRE de 1.500, abatemos o estoque que começou com 3 mil, agora está 1.500, não é? Fornecedores, ficamos devendo 2 mil, financiamento de curto prazo aqui no passivo circulante, 2.400, aluguel a pagar, porque nós reconhecemos a despesa lá no DRE, ó, depois da depreciação acumulada, né, da despesa de depreciação, perdão, nós temos as despesas de aluguel, já reconhecida a despesa. Se eu reconheço a despesa, ele vai para a conta do passivo circulante, vai para o patrimônio lá como aluguel a pagar, ok? E o passivo não circulante, aqui ficamos então com aquele financiamento de longo prazo. Olha só, o imóvel lá no ativo não circulante, ele vale 4.800. Porém, 2.400 fica no passivo circulante como curto prazo e 2.400 no não circulante. Fechando o DRE, nós tivemos aqui um lucro acumulado, ok?
e nós estamos deixando aqui o lucro acumulado no PL somente como exemplo, tá? Para facilitar a explicação do demonstrativo de fluxo de caixa que nós veremos a seguir. Muito bem, então com as informações do exercício nós montamos, né, esse balanço e esse DRE, ok? Isso nós fizemos bastante aí em outras aulas. Os únicos detalhes aqui, esse adiantamento a fornecedor, que nós acho que ainda não tínhamos em nenhum exercício, apenas para observação, não é? Que ele é um direito, não é? Que eu tenho, pois eu antecipei uma despesa, e essa questão da divisão de financiamento, o que é curto prazo e o que é longo prazo, ok? Muito bem, fechado o balanço e o DRE, vamos montar então o fluxo de caixa. Eu deixei ele montadinho aqui para a gente não perder tempo. É bastante simples, o que a gente precisa é apenas entender o conceito, ok? Então vamos lá. No primeiro quadrado acima, né, do lado esquerdo, logo abaixo do título, déficit indireto, nós temos lá operação, não é? O fluxo de operação. Lembra que comentamos lá atrás na nossa aula anterior, que falamos aí sobre a parte, né, as explicações sobre o custo, o déficit indireto. A operação, ela é comprar, vender, pagar e receber, ok? É a atividade normal da empresa, tá bem? E o que ela compreende, a operação? Eu tenho lá, eu vou começar registrando mais adiante, no segundo quadrado, o lucro líquido do exercício, que é a entrada financeira, 1980, foi o que nós registramos lá no DRE, ok? Eu tenho que ajustar esse lucro, tá? Eu tenho que somar a depreciação e abater o MEP, se houvesse. Lá no nosso exercício não tem nenhum ganho de MEP, não tem nada para abater, mas tem a depreciação. Então nós vamos somar a depreciação, a despesa de depreciação do DRE, tá? Não a acumulada, não é? Aí colocamos aqui. Muito bem, vamos registrar na operação, então, o que nós compramos, vendemos, pagamos e recebemos. O que nós temos de entrada? Quem está financiando nós, né? As entradas são aquilo que fornecedores, né, ou terceiros estão nos financiando. É o caso de aluguel a pagar. Quando eu tenho um aluguel a pagar, ele é considerado uma entrada aqui nesse fluxo de caixa. Por quê? Porque eu estou utilizando um bem que não era meu, então alguém está me financiando, eu irei pagar adiante. Os fornecedores, a mesma coisa, não é? Quando eu compro de fornecedores a pagar, ele está me financiando. E o contrário acontece com contas a receber e estoque. Porque quando eu vendo, eu estou financiando alguém, porque ele vai pagar adiante. Se fosse à vista, não é? Esse dinheiro estaria no caixa, ele não apareceria aqui no contas a receber. E a mesma coisa o estoque que sobrou, alguém está me financiando, não é? Perdão, eu estou financiando alguém, né? Quando eu compro estoque, coloco esse material dentro da minha empresa, é sinal que eu estou financiando alguém, então é considerado saídas, ok? As entradas são os financiamentos que alguém faz para mim, e as saídas, os financiamentos que eu promovo para alguém, perfeito? Então, fechando aqui, somando o lucro líquido, a depreciação, as entradas e abatendo as saídas, nós temos no fluxo de operação aqui um déficit, né? Um total de 1.000 aqui de déficit, uma conta negativa. Muito bem, vamos para o fluxo de financiamento, que está logo abaixo, né? Ele é um fluxo que altera a estrutura de capital, não é? São os capitais, aquilo que vai financiar o exigível e o não exigível. Então, o que eu tenho de entradas lá? Eu tenho financiamento, não é? De curto prazo, 2.400, tenho financiamento de longo prazo, também 2.400, e tenho capital, não é? O financiamento, o capital do não exigível, de 10.000. E o que eu tenho de saídas? Aquele adiantamento que eu dei a fornecedores, de 2.000, não é? Então, aqui, fazendo o cálculo, somando 2.400 mais 2.400, mais 10.000 de capital menos 2.000, daquilo que eu adiantei a fornecedores, eu tenho um total aqui de 12.800, não é?
Aqui eu não tenho déficit, eu tenho superávit, né, nessa conta aqui. E o terceiro fluxo é o fluxo de investimento. É todo o ativo não circulante, ok? O que nós temos de entrada? Nada, não é? Não há entradas nesse nosso balanço. Nós só tiramos dinheiro do caixa para fazer investimentos, não é? Nós não vendemos nenhum investimento. Não entrou dinheiro no caixa. Ele só saiu. Ele saiu para quê? Para fazer investimentos, né? De 3 mil, imobilizados e imóveis, ok? O investimento MEP lá que nós fizemos, imobilizados e os imóveis. Aqui também, somando esse quadrante, nós temos aqui 10.400, não é? De déficit também. Fazendo a conta dos três totais, não é? Para tirar um total geral da operação, eu tirei 1.000, comecei negativo, somei 12.800, fiquei positivo, 11.800, e desses 11.800 eu tirei 10.200 aqui do fluxo de investimentos. Me sobrou como disponibilidades 1.600. Vamos olhar lá para o balanço para ver se isso é verdade. Olha lá, o que nós temos de disponibilidade já deixamos aqui em vermelho. O caixa, né, 600, e o investimento temporário de 1.000, porque ele está disponível à venda, pré-aprovado pela diretoria. Essas são as disponibilidades. Então, o demonstrativo do fluxo, né, de caixa indireto, ele serve para isso, para demonstrar, não é, esse fluxo, o que entrou, o que saiu na operação, no financiamento e no investimento, ok? Bastante simples, aí é só questão de fazer bastante exercício para entender esse raciocínio. O importante é o raciocínio aqui, né? O que é entrada, o que é saída, não é? Lembrando lá, quando nós vimos as explicações sobre o fluxo indireto, né, esse fluxo de caixa indireto, quando nós aumentamos aqui o capital, o que acontece com o ativo circulante? Com o ativo, né, de forma geral, ele aumenta, não é? Quando nós aumentamos aqui fornecedores, aluguel a pagar, o que acontece com o fluxo? Com o ativo, ele aumenta. Quando nós aumentamos o próprio ativo, não é? Como investimento temporário, imobilizado, investimento MEP, não é? Que não foi financiado, nós reduzimos o caixa, ok? Porque nós tiramos esse dinheiro do caixa. Então é importante, ó, por exemplo, o DRE, quando ele aumentou aqui o PL, ele vai aumentar o ativo, não é? O resultado do exercício, ok? Muito bem. Então, esse raciocínio é o raciocínio importante. Pensarmos no fluxo de caixa, olhando para a operação, olhando para os financiamentos e para o investimento. Aquilo que é entrada e aquilo que é saída. Aquilo que aumenta minhas disponibilidades e aquilo que reduz as minhas disponibilidades, ok? Disponibilidades, como já falamos, caixa e equivalente de caixa. O que é equivalente de caixa? Tudo aquilo que eu posso transformar em dinheiro em até 90 dias sem nenhuma redução, sem perda, sem nenhuma perda de valor, ok? Muito bem, com isso encerramos esse assunto de fluxo de caixa indireto. Agora vamos falar do direto. O fluxo de caixa direto, ele é bastante simples, porque nós sabemos, né, que o cálculo do custo de mercadorias vendidas, não é? O CMV, ele é igual ao estoque inicial mais compras menos estoque final, perfeito? É uma equação isso. Se eu mudo essa equação, eu passo compras para o lado de lá e o CMV para o lado de cá, para o lado direito, passando compras para o lado esquerdo, depois do igual, e passando o CMV para o outro lado, não é? Quando eu faço isso, eu só altero o quê? Eu passo compras, não é? Que era mais compras, eu passo para lá, fica menos compras. Era mais CMV, ele vem para cá como menos CMV. Fazendo vamos melhorar a explicação. Eu deixo compras aqui do lado que está e CMV do outro lado também. Então eu tenho aqui, ó,
era estoque inicial. Estoque inicial era mais estoque inicial, não é? Como se fosse uma equação. Eu passo para o outro lado, ficando menos estoque inicial. E aqui era menos estoque final, eu passo para o outro lado, ficando mais estoque final, ok? E aí eu não preciso fazer multiplicação aqui de menos 1. Só para ficar claro, como é uma equação, eu passo para o outro lado da equação, trocando o sinal. Então, como eu calculo no fluxo no demonstrativo de fluxo de caixa direto, tá? Isso é muito utilizado apenas em exercícios, né? Eu vou ficar lá com compras, com o que eu comprei. Se eu quero saber o que eu comprei, eu vou ter que fazer a conta do custo de mercadoria vendidas somado ao estoque final, tirando o que eu tinha de estoque inicial. Dessa forma, eu calculo o meu valor de compras, o que eu comprei durante o mês, ok? Muito bem. E a conta do pagamento, não é? Eu tenho que saber o que eu comprei, o que eu paguei e o que eu recebi, não é? O que eu paguei, ora, eu tinha uma conta lá de fornecedores, não é? Fornecedores a pagar. Eu vou somar esse cálculo de compras que eu fiz e vou abater a minha nova compra de fornecedor. Ou seja, no começo do mês eu devia 1.000, por exemplo. Aí eu comprei mais 2.000, não é? E o meu fornecedor atual é 1.000, entendeu? Você vai fazer essa conta e calcular o que você ainda tem a pagar, perfeito? Ou o que você pagou, não é? E o que você recebeu, a mesma coisa, não é? Você vai ter o contas a receber no começo do mês, você vai somar as receitas brutas de vendas e abater aquilo que ainda vai ficar no contas a receber. Com isso, você terá calculado o que você recebeu, tá bem? Esse raciocínio, todo exercício de fluxo de caixa direto que você tiver, é assim que você tem que pensar. O que você comprou, o que você pagou e o que você recebeu, ok? Pagou é fornecedores, recebeu contas a pagar, não é? E compras você calcula utilizando aí a equação do CMV, passando o estoque inicial e estoque final para o outro lado, trocando os sinais, perfeito? Não tem terror, é só praticar para que o assunto fique bem armazenado, ok? Bem aprendido. Muito bem. Bom, já falamos aí bastante sobre demonstrativos, né? Falamos do próprio balanço patrimonial, que é um demonstrativo obrigatório. Falamos do DRE, não é? O demonstrativo de resultado do exercício. Falamos aí do fluxo de caixa, demonstrativo de fluxo de caixa, tanto indireto como direto, não é? Como ele é representado. E nós temos aqui o DOAR. O DOAR, ele foi substituído aí, não é? Pelo DFC, não é? Porque acabamos de ver aí o fluxo de caixa. Porém, não é? Como vamos demonstrar aqui, como ele era montado, não é? Para que fique bem claro até a própria explicação do DFC. Olha lá, demonstrativo de origem e aplicações dos recursos. No item 1, origem dos recursos, não é? Então você vai colocar lá o lucro líquido do exercício acrescido, não é? Como nós fizemos lá no fluxo de caixa, de depreciação, não é? Amortização ou exaustão, né? Nos outros casos, se houver. Ajuste de equivalência. A equivalência patrimonial é o MEP, não é? Aquilo que tratamos lá atrás como movimentação entre patrimônios, né? Ou movimento de equivalência patrimonial, enfim, são nomes aí sinônimos, não é? Entre outros, ok? E aí você vai somar aqui nessa origem dos recursos. Você vai, da onde eles vêm? Eles vêm dos sócios, não é? Capital. Ele vem da realização do capital social. Ele vem das contribuições para reservas de capital, enfim, tudo aquilo que está lá no não circulante. E ele também vem de recursos de terceiro, aumento do passivo exigível a longo prazo, redução do ativo realizável a longo prazo, alienação de investimentos, alienação é venda, né? Alienação do ativo imobilizado também é venda, perfeito? Então essas são as origens dos recursos. E as aplicações, não é? Eu vou ver lá, eu tenho dividendos, o item 2 agora, não é? Você vai demonstrar lá tudo que houver de dividendos distribuídos, tudo que foi realizado, aquisições de direitos de ativo imobilizado,
aumento do realizável a longo prazo, aumento dos investimentos, aumento do ativo intangível, redução do passivo exigível a longo prazo, redução do patrimônio líquido, etc. Essas serão as aplicações para onde o dinheiro, o capital foi, não é? Demonstramos a origem e as aplicações. E no item 3, nós vamos fazer a conta de chegada, né? Medir se tem excesso ou insuficiência das origens, né? Nós chamamos isso de variação do capital circulante líquido, ok? Capital circulante líquido, e você vai abater o capital circulante líquido inicial para você saber se você teve lucro, se você gerou excesso ou insuficiência, perfeito? E a variação no item 4 do próprio capital, não é? Quando nós fazemos essa conta, qual foi a variação que houve no período? Não é? Aqui, idêntico ao item 3, porque é o capital circulante líquido final menos o capital circulante líquido inicial, ok? Então, esse é o DOAR, é um demonstrativo de origem a aplicações de recursos. Também bem fácil, não tem terror. O próximo demonstrativos que nós temos aqui, demonstrativo, é o de valor adicionado, não é? O que ele demonstra? Ele demonstra onde esses valores, né, os valores que a empresa, as receitas e despesas ocorreram, para onde elas foram, não é? Então, no item 1, nós levantamos lá todas as receitas. No item 2, registramos insumos adquiridos de terceiros com impostos, tá? IPI, ICMS, impostos sobre vendas, tá? Aí nós calculamos, né, o item 1 mais o 2, o valor adicionado bruto, não é? Nossas receitas, mais todos os insumos adquiridos com impostos. Aí no 4 registramos lá depreciação, amortização e exaustão, não é? Dependendo do caso. E aí sim, abatemos do bruto esse valor do item 4, tendo aí o valor adicionado líquido, não é? Produzido pela entidade. No item 6, nós vamos adicionar todos os valores recebidos em MEP e outras receitas. E com isso, calcularemos, somando então, o valor adicionado total a distribuir. Quando nós fizemos até o 7 aqui, a soma, né, e a subtração, aqui no caso de alguns valores, chegamos ao item 7. Aí sim, vamos lá ao item 8, distribuição do valor adicionado. Não é? Nós vamos pegar esse valor então do item 7 e verificar lá. Foi para pessoal, né, o que foi os valores que foram para pessoal, salários, benefícios, etc. O que foi de impostos, né, federais, estaduais, municipais, remuneração de capitais de terceiros, né, juros, aluguéis, etc. E aquilo que é remuneração de capital próprio, juros, dividendos, lucros, enfim. Ok? É só um demonstrativo para dizer aonde os valores, né, os valores foram adicionados, perfeito? Demonstrativo também bastante simples. Não vai ter aí muito trabalho, é mais de conhecimento técnico. Muito bom. E para finalizar, então, as aulas aqui de contabilidade avançada, vamos explicar aqui bastante por cima, não é? Aí todos têm que aprofundar a leitura sobre isso. Colocamos aqui apenas o que é mais importante. Incorporação, fusão e cisão. O artigo 227, ele explica, não é? Da lei das SAs, ok? Essa aqui. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Então, quando eu incorporo algumas empresas à minha empresa, eu assumo todas as responsabilidades sobre ela e também assumo todos os direitos. Então, eu fico com as obrigações e também com os direitos, todos relacionados àquela empresa que eu incorporei. Quando eu faço a fusão, não é? A fusão, segundo o artigo 288, é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações, ok?
Então aqui eu não estou incorporando uma empresa que existe, eu estou pegando duas empresas e transformando numa só. E essa nova empresa, ela será também igualmente detentora de todos os direitos e responsável por todas as obrigações das duas empresas, não é? Das quais ela se criou, não é? Então essa fusão de duas empresas criando uma nova empresa. E o artigo 229, a cisão, a separação é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades constituídas para esse fim ou já existentes, ou seja, uma empresa nova ou empresa que já existem que compra uma parte, né, de uma empresa, extinguindo-se a companhia cindida, não é? Em algum momento eu posso vender partes para várias empresas e extinguir essa empresa que existia. Se houver versão de todo o seu patrimônio, né, ou seja, se eu vender a empresa toda, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão, não é isso? Então eu posso vender a empresa toda, né, cindir ela toda, dividi-la em partes e vender cada uma empresa, ou eu posso vender apenas algumas partes ficando com outras. Então, quem adquirir será responsável na mesma proporção, né, por aquilo que adquiriu, ok? Pela parte da empresa que adquiriu. Ou até na cisão, essa empresa que foi cindida, se ela não foi totalmente cindida, ela pode ficar ainda com todas as obrigações, tá bem? Cada caso aqui é um caso, perfeito? Pois muito bem, minha gente. Aqui nós encerramos as nossas aulas de contabilidade avançada, perfeito? Deixando aqui somente os exemplos, né, dos gráficos que utilizamos aí para estudo posterior, de como são montados, né, para novos exercícios aí, tá bem? Ok, então até aqui eu agradeço. Voltaremos ainda com aulas, né? Aí temos contabilidade de custos ainda, análise de balanço e outras matérias para encerrar aí o nosso módulo de GGVA, não é? Gestão e geração de valor agregado, ok? Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.